da série das amostras que um grande colega meu enviou, um dos perfumes que confesso que me surpreendeu, também me desapontou, mas ainda assim é um perfume muito bacana para você conhecer e que pode ou não virar um frasco em sua coleção, tá bem? Da casa Panadora, uma casa sueca, um dos seus best-sellers, um dos seus perfumes mais vendidos, Imperial Wood, ou Imperial Wood, ou, no português, madeira imperial ou madeira real. Vem assistir esse vídeo, bem bacana. Pessoal, como vocês estão? Espero que vocês gostaram do último vídeo. Vai estar passando aqui no card caso você não tenha assistido, tá bem? Uma das minhas joias de Dubai, um dos melhores que eu pude conhecer também. Rimal, vai estar passando aqui no card. Espero que você tenha assistido, se não que você assista, ok? E antes de dar início nessa resenha de um perfume que é diferente, tá? Ele é bem diferente mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações. Isso está me ajudando bastante, tá? A produzir um conteúdo muito legal. E lembrando a todos vocês que aqui na descrição do vídeo tem uma lista de perfumes lacrados e testers à pronta entrega. Se vocês quiserem ver os preços, tá tudo aqui. Se vocês quiserem partir para compra, calcular o frete, tem um link lá em cima no encurtador que vai direto para o chat, tá bem? Uma pessoa que eu super recomendo e super confio. Pessoal, Imperial Wood é um perfume novo, tá bem? Lançado no ano de 2021, na casa Panadora. É uma casa que chegou no mercado há pouco tempo, porém chama bastante atenção devido aos seus frascos, como vocês viram na thumbnail, tá? Que tem a tampa, né? É a cabeça de um veado, tá bem? É bem diferente, é bem bonito, tá? Ele é polido, ele tem um acabamento até melhor do que as tampas dos frascos da Penhaligon's, da sua coleção Retratos, tá? Portraits. As notas de topo desse perfume são notas simples, mas que ainda assim chama bastante atenção devido a uma nota sintética, tá bem? Ele tem rosa de damasco, o safrelaine, tá? Que é o sintético do açafrão. Notas especiadas, tomilho e tabaco. Pela abertura desse perfume, a gente já pode imaginar, é muito fácil sim, de se perceber a rosa damascena, tá bem? É uma rosa muito simples e muito fácil de você perceber. Dá aquela abertura doce, tá? Um floral doce logo no primeiro momento. Só de encostar o nariz aqui nessa amostra, você já consegue perceber isso. No seu coração, muda um pouquinho. Ele tem incenso, ele tem a fava tonka, cardamomo, canela, cacau, sândalo, baunilha e cravo. E nas suas notas de base, o oud, âmbar, incenso e couro. Pessoal, é necessário falar, sim, tá? Este perfume aqui, ele lembra um pouco, e às vezes muito, Tom Ford Noir de Noir, tá? Noir. Ele lembra sim, tá? Ele tem essa pegada doce, achocolatada, porém o oud faz uma leve, assim, uma diferença, tá? Para não ser totalmente igual, mas lembra bastante o Tom Ford. E com esse lado mais doce daqui, eu diria que Imperial Wood não é um perfume tão original, porque ele tem o lado do Noir de Noir e um pouquinho do Crush on Me, da Mancera, tá? Ele é um pouco mais sintético. Eu não vejo tanta naturalidade. Desta casa, o meu favorito, que não tem resenha, mas espero que eu consiga ter um frasco, é o Swedish Wood. Se eu não me engano é isso, que é o principal da casa, tá? Que tem na concentração extrato também. A evolução desse perfume é de um jeito bem bacana, tá? Quem assina ele é o perfumista Ibrahim Al-Zoubi, tá? É um perfumista que eu não conhecia, mas tenho o Aqua di Dora aqui em minha coleção, é um perfume que eu não fico sem e ele é melhor que o Tiger, tá? Preciso de ser sincero, tá? Esse perfume aqui, ele é cativante,
Ele é uma experiência olfativa realmente cativante, aquele perfume que combina bastante sofisticação com notas sensuais, com notas quentes. Por quê? Aqui ele tem a baunilha, ele tem a rosa, ele tem o cacau, ele tem a fava tonka. Então ele tem esse pedaço um pouquinho mais sensual, ele lembra um pouquinho mais isso. E ele é muito bem trabalhado, isso a gente não pode assim discutir de jeito nenhum. E a evolução dele é bem bonita, é bem fácil também de você se perceber, porque ela evolui de um perfume com toques florais, adocicados, tá? Devido à sua base, com ao seu coração, com bastante notas doces como o cacau, a fava tonka, e uma secagem, uma base um pouquinho mais amadeirada com oud indiano, tá? Se vocês não viram também, na aba comunidade aqui do canal, tem um texto maravilhoso e exclusivo aqui no Brasil sobre oud e cada região, como eles são extraídos, como eles evoluem. Gente, se vocês não viram, confiram de verdade, porque tá muito bacana esse material, tá bem? E uma das coisas que mais chama atenção nesse perfume é a versatilidade dele. Por quê? O pessoal comenta, João, a maioria dos perfumes que você fala, né, são perfumes mais sofisticados. Eu não tenho culpa se eu tenho um bom gosto, tá? São perfumes que eu vejo sim, né, na minha coleção, são perfumes que elevam sim a autoestima, que deixa a pessoa mais confortável. Mas a versatilidade desse daqui, por ser um perfume amadeirado, é até que alta, tá? Eu costumo comentar que este perfume ele tem a mesma versatilidade que o Royal Oud da Creed, tá? Que é um perfume também bem amadeirado, seco, mas ainda assim com uma versatilidade bacana, tá? O seu desempenho que é um pouquinho mais problemático. Ele não é um perfume com bom desempenho, tá? Por toda essa construção dele, ele não tem um bom desempenho, pelo menos não em minha pele, tá? Ele tem uma fixação bacana, tá? Vai fixar 6, 7 horas, não passou disso. A sua silagem, o seu rastro é muito imperceptível, a pessoa tem que chegar bem próximo, que é a mesma coisa para sua projeção. Ele não deixa um rastro por onde você passa e as pessoas têm que chegar bem perto mesmo. É o estilo de perfume que eu gosto, porém, como ele não é tão autêntico, acaba sendo um pouquinho mais desapontador, né? Desapontante para mim ter ele em minha coleção. Não é um perfume que eu teria em minha coleção, tá? É a minha opinião sincera, tá? Se vocês gostaram, ok. Se vocês não gostaram, não tô nem aí. E ele é muito compartilhável. É uma coisa que eu achei muito interessante, que homens e mulheres conseguem vestir essa fragrância tranquilamente, tá? Ele é um perfume mais sofisticado, igual eu comentei com vocês. Então, lembrem, uma roupinha um pouquinho mais bacana, tá? Tanto para homem quanto para mulher. E aqui tá um problema para ele. Ele não é um perfume jovial, tá? Não é um perfume para pessoas jovens. Ele tem um ar, sim, um pouco mais maduro, devido ao rosa na sua abertura, o coração doce e uma base amadeirada. É isso que vocês têm que ter em mente, tá bem? É uma resenha bem curta, bem breve, bem direta também, deste perfume que tem um frasco muito bonito. Não vai virar um frasco em minha coleção, mas vale muito a pena vocês conhecerem, tá bem? Agradeço vocês por tudo, até a próxima. Tchau, tchau.